Pesquisadores da Universidade Rockefeller e do laboratório Cold Spring Harbor, dos Estados Unidos, conseguiram realizar um experimento surpreendente. Eles foram capazes de modificar geneticamente ratos com um gene humano ligado à linguagem. Resultado: os ratos começaram a emitir sons diferentes, mais complexos, como se estivessem realmente se comunicando entre si. Nesse vídeo você vai conferir como foi realizado esse experimento bizarro, capaz de fazer ratos se comunicarem, e como isso pode nos auxiliar a não apenas encontrar respostas para o passado, mas também a resolver diversas doenças neurológicas no presente. Será que estamos mais próximos de entendermos a verdadeira origem da linguagem humana? Antes de passarmos para a experiência em si, você alguma vez já se perguntou por que os ratos são os animais mais utilizados em experimentos? Há alguns fatores que explicam essa preferência deles por parte dos cientistas. Para começar, apesar das diferenças, os ratos e humanos compartilham cerca de 85% dos genes. Isso faz com que muitas das doenças humanas possam ser estudadas nos pequenos roedores, principalmente aquelas de áreas como genética, neurologia e biomedicina. Outro fator que advoga pelo uso dos roedores é seu curto ciclo de vida. Ratos se reproduzem rapidamente, além de possuírem um tempo de vida de apenas 2 anos. Isso faz com que os cientistas possam observar alterações genéticas neles durante diferentes períodos de vida, bem como em diferentes gerações. Pesquisas sobre envelhecimento, mutações genéticas e doenças hereditárias se tornam muito mais vantajosas nesse cenário. De um ponto de vista mais mercadológico, os ratos são pequenos, fáceis de manter em um laboratório e, acima de tudo, apresentam menos custos do que animais maiores, tal como macacos. Isso faz com que um número grande de ratos seja usado em um único estudo, aumentando sua confiabilidade estatística. O uso de primatas em pesquisas, além de ser algo socialmente controverso, é altamente regulamentado por organizações de defesa dos animais. Já os ratos, por se tratar de pequenos roedores, enfrentam menos restrições, permitindo aos cientistas uma maior liberdade durante as pesquisas, mesmo que ainda tenham de cumprir diretrizes rigorosas para garantir o bem-estar dos animais em laboratório. Além disso, outro fator decisivo para o uso de camundongos está em sua manipulação genética. Há décadas, os cientistas são capazes de modificar ratos geneticamente, de modo que possam inserir ou remover seus genes humanos com extrema precisão. Esse é justamente o fator que deu origem a essa nova descoberta. Nesse experimento, os cientistas implantaram em camundongos um gene humano modificado, o gene NOVA1, de modo a conferirem quais mudanças seriam observadas. Apesar de novidade para os roedores, esse gene não é exclusivo do ser humano, estando presente em vários animais, de pássaros a mamíferos. No entanto, ele apresenta ligeiras diferenças nos humanos. Em nós, ele funciona como um editor de texto para o nosso cérebro, determinando quais partes das instruções genéticas serão utilizadas para formar as proteínas, que controlam o modo como os neurônios se comunicam. Ou seja, ele é o responsável por regular a produção de proteínas que afetam o modo com o qual nossos neurônios enviam sinais entre si, impactando o modo como pensamos, sentimos, processamos as informações e nos comunicamos. Quando implantaram esse gene nos ratos, os cientistas notaram algo surpreendente. O modo como eles se comunicam sofreu alterações. E mais surpreendente ainda o fato de que as alterações foram bastante específicas. Eles realizaram testes com camundongos filhotes e adultos, observando alterações no padrão de comunicação de ambos. Atualmente, todos os filhotes de camundongos emitem 4 tipos de guinchos ultrassônicos quando em contato com suas mães, sendo que os pesquisadores são capazes de identificar cada um deles. Os filhotes que receberam o gene humano NOVA1, que desde então passou a ser conhecido como o gene da linguagem humana, demonstraram padrões de vocalização diferentes do que os outros grupos de camundongos. Ao chamarem por suas mães, os seus guinchos eram mais agudos, apresentando uma seleção diferente de sons do que o normal. Robert B. Darnell, um dos autores do estudo, chegou a dizer que descobrimos que quando transliteramos os guinchos,
Feitos por camundongos com gene da linguagem específica para humanos, eles eram diferentes daqueles camundongos selvagens. Contudo, é importante ressaltarmos que, mesmo diferentes, seus chamados não atraem maior atenção da mãe do que o chamado de outro camundongo comum. Os sons podem indicar uma tentativa maior de interação social por parte deles, embora tenha fracassado. Já os camundongos adultos que receberam o gene, todos machos, apresentaram guinchos mais complexos na hora de buscar por uma parceira. Ao contrário dos filhotes, seus guinchos não eram mais agudos. Em vez disso, suas vocalizações incluíam sílabas mais complexas, como se estivessem formulando frases mais complexas e bem estruturadas na hora de procurar por uma parceira. Sobre isso, Darnell chegou a argumentar que eles falavam diferentes com as camundongas fêmeas. Pode-se imaginar como tais mudanças na vocalização poderiam ter um impacto profundo na evolução. Atualmente está comprovado que a edição do gene NOVA1 nos camundongos traz mudanças significativas para eles. Porém, vale perguntar quais são os impactos dessa descoberta. No momento, por se tratar de uma descoberta bastante recente, os cientistas ainda não possuem todas as respostas. A principal suspeita é que essa mutação afete regiões do cérebro relacionadas ao controle da frequência e do tom de voz. O foco agora é entender como esse gene é capaz de regular a função da linguagem, de modo que seja possível avançar em pesquisas sobre distúrbios no desenvolvimento e doenças neurodegenerativas. Compreender como o NOVA1 afeta a comunicação neural pode abrir possibilidades para estudar distúrbios do desenvolvimento e doenças neurodegenerativas, mesmo que ainda tenhamos um longo caminho pela frente até uma aplicação clínica. Essa descoberta pegou a comunidade científica de surpresa, principalmente ao realizarem comparações com nossos parentes do passado, os neandertais e os denisovanos. Ao realizarem análises em seus fósseis, foi possível comprovar que eles não possuíam a mesma variante humana do gene NOVA1. Na verdade, eles possuem o NOVA1. Entretanto, o gene deles apresentava mais similaridades ao encontrado em animais do que o presente em Homo sapiens. Isso sugere que essa mutação pode ter sido peça-chave na diferenciação dos sapiens para os outros hominídeos. Por enquanto, as implicações sobre isso são apenas teóricas. Contudo, ao que tudo indica, nossos parentes hominídeos extintos não tinham o gene necessário para desenvolver uma fala tão fluente quanto o Homo sapiens. Seria esse um dos motivos de sua extinção, enquanto nossa espécie proliferou? E se sim, isso poderia ter sido uma vantagem fundamental, permitindo que nossa espécie prosperasse enquanto outras caíram em decadência? No momento, essa segue sendo uma pergunta levantada pela própria comunidade científica, ainda sem uma resposta clara, necessitando de mais análises e estudos. Conforme pesquisadores, a primeira versão humana do NOVA1 teria surgido na África, logo tornando-se um gene dominante justamente pelas vantagens que uma comunicação vocal oferece. Essa população então deixou a África, se espalhando pelo mundo e levando consigo o NOVA1. Os primeiros humanos a dominarem a comunicação verbal, que vivia migrando ao redor do mundo, certamente tinham muitas histórias para contar. Você aí, acredita que essa descoberta possa servir tanto para respostas do passado, quanto para a solução para doenças no presente? Comenta aí.